dia também aí, que se faz presente, assessores, internauta, enfim, a todos nossas considerações, e fiquem à vontade aqui na Casa do Povo. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 346 do segundo período legislativo da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 10 de novembro de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 10 do mês de novembro do ano 2016, às 18 horas do dia 10 do mês de novembro do ano 2016, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi aprovada a ata da reunião ordinária do último dia 9 do mês de novembro. Matéria de expediente, fez a leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 10/2016 e o projeto de lei complementar número 11/2016, projeto de lei de número 80/2016 e projeto de lei de número 81/2016, ambos do Poder Executivo. Proposições recebidas. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento de número 109/2016. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento de número 109/2016. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Pequeno expediente, usou da palavra o vereador Ruimar Escorteganha, o vereador Vilmar Comaceto e o vereador Leocir Domingos Anela. Ordem do dia. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 72/2016, que foi aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente, ninguém mais desejando se manifestar e esgotar a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no próximo dia 16 do mês de novembro de 2016, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Agradeceu a presença de todos, se declarou encerrada a reunião e que, para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondências recebidas, o senhor João Girardi, prefeito municipal, encaminhando a esta casa a prestação de contas do município de Concórdia relativa ao mês de outubro de 2016. Do superintendente da Fundação Municipal de Esportes, Diomar José Perim, também encaminhando a esta casa prestação de contas da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia relativa ao mês de outubro de 2016. Do superintendente da Fundação Municipal de Cultura, senhor Gilmar Luiz Monticelli, também encaminhando esta prestação de contas da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia referido ao mês de outubro. Da coordenadora e ordenadora de despesas Neuza Aparecida Damer, também encaminhando esta casa a prestação de contas relativa a outubro de 2016 do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Concórdia. Também da senhora Neuza Aparecida Damer, encaminhando esta casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social referente ao período de outubro de 2016. E da senhora Maria Cristina Berta, secretária municipal de saúde em exercício, encaminhando a esta casa prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia relativa ao mês de outubro de 2016. E convocação do senhor Leocir Domingos Anela, presidente da AVALC, Associação das Câmaras de Vereadores do Alto Uruguai Catarinense, convocando a todos os vereadores das câmaras associadas e os vereadores eleitos para a legislatura 2017-2020 para a Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no seguinte dia, local e ordem do dia.
no dia 24 de novembro de 2016, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia, com horário de início em primeira convocação às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem do dia. 1. Funções, atribuições e deveres dos vereadores, tendo como palestrante o Dr. André Leandro Barbi de Souza, do IGAN, Gestão Pública. E eleição da diretoria e Conselho Fiscal, gestão 2017-2019. Proposições recebidas, de autoria dos vereadores Leocir Domingos Anela, Djalma Santos Lazarotti, Arlan Guliani, Evandro Pegoraro, Wilmar Escortegan e Vilmar Comaceto, moção de número 12/2016, em que solicitam o envio de moção de apoio ao senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, extensivo aos senadores de Santa Catarina, Dário Berger, Dalírio Beber e Paulo Bauer, para que rejeitem a proposta de emenda à Constituição número 55/2016, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e dar outras providências. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação do número 325/2016, em que sugere que seja contatado com o competente a fim de providenciar a substituição ou conserto do telefone público tipo orelhão, localizado na rua Vitor Sopelsa, no bairro Parque de Exposições. E de autoria do vereador Vilmar Escorteganha, indicação de número 326/2016, em que sugere que a administração municipal faça a implantação de um redutor de velocidade do tipo lombada física na rua Carlos Maziero, no bairro Santa Cruz, próximo à residência do número 583. E de autoria do vereador Arlan Guliani, indicação do número 327/2016, em que sugere que sejam feitas melhorias nos brinquedos da praça localizada na Rua das Laranjeiras, no bairro Petrópolis. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria dos vereadores Leocir Domingos Anela, Djalma Santos Lazarotti, Arlan Guliani, Evandro Pegoraro, Ruimar Escortegan e Vilmar Comaceto, moção de número 12/2016. Em discussão e votação, a moção 12/2016, de autoria dos vereadores já mencionados. Palavra, vereador Evandro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, também a todos que nos prestigiam nesta noite. Aqui temos hoje 3 Vilmar, né? Tem o Vilmar Comaceto, tem o Vilmar Duarte e o Vilmar Baro. Então, cumprimento também os Vilmar aqui, sindicalistas, e, enfim, o Joacir Gueder, que aqui está, a Ingrid Fiorentino, o Cíntia, o Deola, o Bruno Bilha, que também faz parte do coletivo sindical, coordena e é dos sindicatos metalúrgicos, demais servidores, Vladir Ravanelli, Rogério Charnobai, o Sargento Casagrande, vereador eleito, a todos que nos acompanham, imprensa e internautas. Mas este assunto já foi amplamente debatido na semana passada, com a presença aqui da professora Solange, né, do Sinasef, que veio a esta sessão trazer várias informações sobre a PEC 241, que estava na Câmara dos Deputados, e agora a PEC 55, que está no Senado, na qual estabelece os limites de gastos com saúde, educação, programas sociais, que chamados, então, os programas primários do governo federal, e nós colocamos isso na moção, basicamente essas ponderações, esses considerandos, na questão do crescimento do país, que em média poderá crescer em torno de 2 a 2,5% nos próximos 20 anos, e esse crescimento não vai incorporar no orçamento da saúde, da educação, do aumento do salário mínimo, por exemplo, que nos últimos 12, 13 anos, ele teve um reajuste acima da inflação. Se nós pegarmos de 2002 até agora, se fosse só com inflação, aplicar a inflação, estaria R$ 504, né? Isso dá diretamente na economia, impacta a economia de Concórdia e do país também. Então, esses considerandos todos, esta PEC está sendo amplamente discutida no país, entre as entidades sindicais, sociais. A CNBB, por exemplo, tem nota apoiando, inclusive, que rejeite a PEC, né, que seja dado atenção mais às questões sociais, que limitem, inclusive, a questão dos juros, né,
e nós também temos uma matéria feita aqui pelo José Álvaro Cardoso. Nós pagamos os maiores juros reais, do mundo, hoje 6,8%, nossa economia, né, descontada a inflação, nossa taxa de juro é altíssima, o juro do cheque especial hoje passa dos 400%, é o maior do mundo hoje também colocado. Então hoje você pode mexer também em outras esferas, como a questão dos juros que pagamos, que consomem 45% da dívida pública. Outro dado importante, que nenhum outro país que você tem notícia no mundo congelou, ou enfim, só aplicou a inflação, ou fez uma medida parecida com essa no Brasil. É o único país do mundo que está fazendo uma medida para 20 anos nesse sentido, que possa afetar a população trabalhadora e mais pobre do país. Então, desses considerandos, apresentamos essa moção, assinada pelos companheiros que já foram nomeados. Solicitamos aos vereadores que queiram subscrever a moção também, estão convidados a subscrever a moção, e pedimos o voto, então, de todos os demais integrantes aqui do Legislativo, que possamos, então, enviar esta moção aos senadores de Santa Catarina, os 3 senadores aqui de Santa Catarina, extensiva ao presidente do Senado, Renan Calheiros, os senadores Dário Berger, aqui de Santa Catarina, Dalírio Beber, e também o Paulo Bauer. Então, era isso, senhor presidente, e muito obrigado. Continua em discussão e votação a moção 12/2016. Palavra ao vereador Fábio Ferro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas que nos acompanham, mas quero aqui, senhor presidente, em nome da bancada do PMDB, da vereadora Marilane, meu nome, justificar o vereador Evandro e os autores da moção, que compreendemos a preocupação, mas que vamos nos abster dessa votação, porque entendemos que a educação, a saúde e os programas sociais são extremamente importantes e somos favoráveis, até porque somos professores de formação e sempre lutamos pela área de saúde, mas que também entendemos que muito poderia ter sido feito nos 16 anos de trabalho da gestão do governo petista, e não que isso é uma crítica destrutiva, pelo contrário, mas entendemos que um país que ficou com 170 bi, de dívida, de déficit, e que agora precisa cortar na carne para voltarmos a crescer, 12 milhões de desempregados também, ou nós agora sentimos esse remédio que é amargo, para lá na frente nós podermos voltar a crescer, ou nós teremos um país com muitas dificuldades. Eu acho que nós temos outros caminhos para buscarmos recursos para a educação, nós temos outros caminhos para buscarmos recursos para a saúde, para os programas sociais, mas nós estamos no momento, vivendo um momento extremamente crítico no nosso país, onde estados e municípios industrializados hoje vivem um desemprego total no nosso país. E isso aqui não é uma referência porque é o PT lá, ou porque fosse o PMDB, o PSDB, ou porque é o Michel Temer e eu sou do PMDB, mas eu não posso também ir contra as minhas convicções, vereador Alain, não posso ir contra as minhas convicções. Acho que é o momento, sim, de cortar na carne. Eu acho que nós tínhamos fila na saúde anteriormente, temos filas ainda agora e não vamos diminuir as filas no SUS. Eu acho que o que nós precisamos no país é de gestão, uma nova gestão, um novo impacto, e eu espero realmente que essa PEC que está sendo votada, que vai ser votada, que ela possa, ela não venha prejudicar, mas que ela venha redirecionar o nosso país, porque de outra forma eu não vejo. Hoje nós ligamos a Globo News para tu escutar os noticiários, não pode que está tudo errado. O que eles estão comentando e que o que está sendo dito aqui também está tudo certo. Eu vejo que se nós não sentirmos esse remédio amargo agora no país, nós vamos viver as próximas gerações com muitas dificuldades. Nós temos aqui uma cidade que ainda, em um estado com mesmo 1%, é 1% do território nacional, é um estado que ainda busca sobressair dos outros, temos pouco ainda desemprego no nosso estado, mas é um estado diferenciado. Agora, nós estamos vivendo aí um caos no país, e nós não vamos poder julgar agora tudo o que aconteceu, dizer que a PEC ela vai acabar com a educação. Eu, sinceramente, acho que o governo que aí está, eu espero que pudesse tributar as grandes fortunas do país.
Eu acho que isso seria o justo. As grandes fortunas do país vão tributar quem é milionário. Eu acho que tem que tributar esse tipo de gente. Nós tínhamos que ver, vamos repatriar esse dinheiro que estão querendo repatriar, mas então coloca na saúde, coloca na educação exclusivamente, né? Eu acho que tem outras formas, sabe, vereador Evandro, de nós direcionarmos para a saúde e para a educação. Então eu só peço aqui que nós vamos nos abster, não é por concordarmos ou discordarmos de todo o texto, mas é por entendermos que o país precisa achar outras formas, né? Quando se falava de voltar à CPMF, eu estava escutando na Globo News, tem tantos outros caminhos, que aí vem essas tributações das grandes fortunas, seria tão fácil, né? A repatriação que está sendo feita, ela é, pelo que eu escutei e eu vi na Globo News, 10 vezes maior que a CPMF que poderiam ser feitas durante 10 anos. Então, acho que isso tem que ser canalizado para a educação, tem que ser canalizado para a saúde, tem que ser canalizado para o desenvolvimento. Então, aqui, só justificando aqui o nosso voto da bancada, somos favoráveis à educação, somos favoráveis aos projetos sociais. Eu entendo que nenhuma pessoa mereça passar fome, não no Brasil, no mundo. Nenhuma pessoa mereça não ter uma casa digna, pelo contrário, nós temos que ter, mas nós precisamos tentar direcionar esse país para uma outra forma. Nós temos que ter uma direção, um olhar para daqui 100 anos, 200 anos, e isso tem que ser revisto imediatamente, né? Então, aqui só justificando, senhor presidente, o nosso voto. Continua em discussão e votação a moção 12 para 2016. Palavra ao vereador Rui Mar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através do sistema online, servidores dessa casa, hoje com muita alegria recebendo diversas pessoas, lideranças importantes do meio sindical, e me permita aqui em nome do Bruno, cumprimentar todo o coletivo sindical, sindicatos aqui urbanos, das mais diversas categorias. Mas, de forma nenhuma, nós viemos aqui contestar ou também aprovar, cada um tem as suas opiniões e nós temos que respeitá-la, e o vereador Ferri traz isso e nós temos que respeitar com certeza, mas eu quero então justificar, porque somos contrários a essa PEC, porque somos favoráveis a essa moção de apelo, porque me parece que nos últimos anos não se levou nada em consideração, ou nos últimos meses não se levou nada em consideração o que nos últimos anos foram construídos. Me parece também de que uma PEC vai salvar esse país e tudo que foi feito até então não serviu para nada, muito pelo contrário. Serviu para trazer a desgraça para esse país, para esse povo, para essa sociedade. Eu tenho uma visão bem diferente. Se nós pegássemos, então, eu até poderia concordar que nós pudéssemos ter uma PEC. Não para congelar apenas os serviços primários. Então, vamos congelar o juro, vamos congelar a dívida, vamos pagar a dívida de uma forma diferenciada e vamos valorizar mais os serviços primários e essenciais. Porque hoje, da forma como ela está estabelecida, dá-se que você tem um valor para os serviços, mas não para o pagamento da dívida, por exemplo. E se nesse país, e esperamos que ele cresça, se haja um crescimento, e esse crescimento então vai para onde? Para que setor vai? Então, eu tenho a percepção que nós estamos tendo um grande retrocesso político-administrativo nesse país, um processo de uma forma, caminhando de uma forma muito rápida, inclusive. Se escondendo muitas vezes atrás de uma crise que ela existe, e isso é uma realidade, que ela é criada principalmente pelo setor econômico. Dá-se a desgraça, cria-se a desgraça e ao mesmo tempo daí consolida-se através da desgraça, onde que poucas pessoas mais uma vez vão ganhar mais dinheiro e a sociedade de uma forma em geral vai ganhar menos, ou menos serviços. Essa é a nossa percepção, é a minha percepção. Quem é de movimento e de luta, como nós somos, como muitos que aqui estão, sabem que sempre foi assim. Há uma disputa de classe, sim, e há uma disputa muito ferrenha, muito.
né, utilizando-se de mecanismos, inclusive, que sempre foram utilizados de uma forma muito mais escancarada. Cito, por exemplo, a imprensa, cito, por exemplo, agora a própria reforma da educação se aparecendo como um milagre, né, onde que países de primeiro mundo assim fizeram. Eu vejo diferente. Acho que nós estudarmos de fato a reforma da educação em países de primeiro mundo, eles têm a educação como uma prioridade. Então, há de se refletir. A gente sabe que é muito difícil, porque neste momento a força das organizações, a força da esquerda desse país, ela está bastante desmantelada, é verdade, mas nós não vamos recuar. Estamos fazendo o nosso papel, essa casa está fazendo o papel, sim, respeitamos as posições, e temos que respeitar, é claro, não poderíamos ser diferente, mas somos favoráveis, sim, e mais uma vez pedimos, sim, o empenho, e que os vereadores aqui aprovem essa nossa moção de apelo, junto ao Senado brasileiro, contrariando a PEC 55. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão e votação a moção 12/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Seis a 6. Tudo bem? Abstenção? Abstenção. Então tá. Sim. Está aprovado, e é claro que a discussão é bem mais ampla nesse contexto, mas o projeto ele está direcionado, e espero que essa moção traga o resultado que os nobres edis almejam. Está aprovado, então, a moção 12/2016, com 6 abstenções e 6 favoráveis. De autoria do vereador Romário Escortegan, indicação do número 326/2016. Em discussão e votação, indicação 326/2016, de autoria do vereador Romário Escortegan. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 326/2016 está aprovada. De autoria do vereador Arlan Guliano, indicação do número 325/2016 e 327/2016. Em discussão e votação, indicação 325 e indicação 327/2016, ambas de autoria do vereador Arlan Guliano. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém querendo se... Com a palavra, vereador Romário. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nós já cumprimentamos, e peço escusas e cumprimento de uma forma muito especial aqui o Casagrande, né? Nosso vereador eleito, não empossado ainda, mas o nosso vereador eleito. Então, obrigado, seja bem-vindo a essa casa. Mas, senhor presidente, eu venho até essa tribuna novamente para estarmos falando sobre um evento que aconteceu na segunda-feira nesta casa legislativa, mesmo sendo um dia de ponto facultativo, mas nós tínhamos aqui, através da Comissão de Agricultura, né, um documentário chamado Atingidos Somos Nós. É um documentário feito por uma professora e agora então doutoranda, Carmen Regina Giongo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde que traz à tona principalmente a história, os impactos socioambientais da usina hidrelétrica de Itá. É uma discussão bem ampla. Sabemos que há, sim, a necessidade com o crescimento desse país, não muitas vezes com o desenvolvimento, mas sim com o crescimento, que haja, sim, a produção de energia, e hoje a forma mais barata e mais volumosa de produzir energia ainda é a energia hidrelétrica. No país,
ou no mundo, nós temos mais de 350 mil paragens e usinas, de pequeno, médio, pequeno e grande porte. Claro, de grande porte como essa são um número bem menor, mas o que ela traz para nós é o impacto que isso traz, principalmente nas comunidades e principalmente nas famílias que ficaram ao entorno da barragem, ou em torno hoje do lago da barragem. É um tema pertinente, muito importante. A gente sabe de que muitas vezes as políticas públicas elas não chegam até esse público, ou melhor, poderia ter outras políticas públicas que poderiam chegar, mas o que nos falta muitas vezes ainda são dados acadêmicos, são dados técnicos, para que isso se torne uma realidade. Então, é muito importante, com certeza, estivemos presentes nesse dia, coordenando, juntamente com o Valdecírio e o Marciano, também queremos aqui agradecer, né, o trabalho que eles também nos deram de apoio. Claro que, infelizmente, por ser um ponto facultativo, né, muitos vereadores não puderam estar presentes, inclusive como Comissão de Agricultura, a gente ficou meio surpreso, porque na sexta ficamos sabendo, né, presidente, vereador Massou, que nós tínhamos que estar coordenando, mas penso que demos conta do recado, né. Cabe a nós uma reflexão e, quem sabe, um compromisso aqui, já que nós ficamos com uma cópia, né, desse documentário, que a gente possa, em momento oportuno, também fazer essa reflexão, como foi feito aqui na segunda-feira à tarde. É sempre importante essa casa trazer temas pertinentes assim. Eu acho que parabéns a essa casa, parabéns, senhor presidente, e também a própria comissão na qual, né, teve essa iniciativa. Claro que às vezes a gente fica um pouco surpresa, né, as questões assim, de uma hora para outra, a gente nem sabia que ia estar coordenando, mas acho que demos conta do recado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Ainda em tempo, gostaríamos, então, que essa casa caminhasse, então, um ofício, né, parabenizando essa professora, então, a Carmen Regina Giongo, né, pelo excelente trabalho e também pelo documentário e pela tese de doutorado que está fazendo aqui na região. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a livre palavra do pequeno expediente. Ninguém querendo se manifestar e não havendo ordem do dia, passamos para o grande expediente. Ninguém também querendo se manifestar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 17 de novembro, às 18 horas, nesse mesmo local. A todos uma boa noite.